Olá, como você está? Vamos para a leitura de hoje? Hoje nós vamos ler Êxodo 25 e 26, Salmos 38, Lucas 2. Vamos orar para começar? Senhor, venha sobre nós, Pai, nos dá entendimento da Tua palavra. Nos convence, Espírito Santo, de tudo que precisamos entender, aprender, Pai, ouvir e obedecer. Que a Tua palavra seja em nós, Pai, uma verdade. Que a nossa vida, Pai, seja a Bíblia aberta para aqueles que não leem a Bíblia, que eles estejam lendo a nossa vida, Pai, e possam identificar o Senhor em nós. A transformação, Pai, diária, que a cada dia nós possamos ser transformados de acordo com a Tua palavra. Não estamos prontos, mas estamos aqui, Senhor, pedindo ao Senhor essa capacitação que vem do Senhor. Que nós não possamos mais resistir à Tua palavra, resistir aos Teus mandamentos. Que possamos ser Seus discípulos, Pai, ser verdadeiramente cristãos, parecidos com o Senhor, ser transformados, receber, aceitar o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, Pai. Definitivamente, até que o Senhor venha. Que não sejamos, Pai, levados por vento de doutrina, que não nos desviemos da Tua palavra, Senhor, que a gente possa estar firme e constante, crescente na palavra, que nós possamos estar felizes na Tua presença, Pai, que não seja um fardo, que seja um prazer, Pai, que seja, Senhor, um contentamento, esse relacionamento, que nós possamos encontrar, Senhor, nesse relacionamento a nossa vida, um relacionamento que nos traz vida, que nos traz paz. Nós que enfrentamos tantos outros relacionamentos que nos oprimem, que nos adoecem, que nós abrimos mãos desses relacionamentos, Pai, e viemos para esse encontro com o Senhor, esse relacionamento que nos traz vida, que nos traz alegria, contentamento, que nós não estejamos mais, Senhor, cativos desses maus relacionamentos, cativos desses maus hábitos, Pai, das nossas más escolhas, que nós escolhamos o Senhor, que é o nosso Pai, o nosso Deus, que nos dá tanto amor, que nos deu vida, e que nós te entregamos também a nossa vida, Pai. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Êxodo 25, 26, Salmos 38 e Lucas 2, na versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Glória a Jesus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, prata e cobre, e azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras e pelos de carneiros, tintas de vermelho, peles de texugos e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas e pedras de engates para a estola e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, a sua largura de 1 côvado e meio e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora, a cobrirás. Farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro, e colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fareis que os querubins das suas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces dele, uma de frente para a outra. As faces do querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel.
Também farás uma mesa de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados, a sua largura de 1 côvado e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-á com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor da largura de 1 mão e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Defronte da moldura estarão as argolas, como lugares para as varas para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e cobri-los-ás com ouro, para levar com eles à mesa. Também farás os seus pratos, as suas colheres, as suas cobertas, as suas tigelas, com que se hão de oferecer libações de ouro puro, os farás. E sobre a mesa porás o pão da propiciação, perante a minha face perpetuamente. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido se fará este castiçal. O seu pé, as suas canas, as suas copas, as suas maçãs e as suas flores serão também de ouro. E dos seus lados sairão 6 hastes, 3 hastes do castiçal de um lado dele e 3 hastes do castiçal do outro lado dele. Numa haste haverá 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçã e uma flor, e 3 cálices com formato de amêndoas na outra haste. Uma maçã e uma flor, assim serão as 6 hastes que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 cálices no formato de amêndoas, com suas maçãs e suas flores, e uma maçã debaixo de 2 hastes que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também ele fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar defronte dele. Os seus espivitadores, os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro os farás com todos estes vasos. Atenta, pois, que o Senhor, conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino, torcido azul, púrpura e carmesim. Com querubins os farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás lançada de azul na porta da cortina da extremidade do primeiro conjunto. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina do segundo conjunto. 50 laçadas farás numa cortina e outras 50 laçadas farás na extremidade das cortinas que está no segundo conjunto. As laçadas estarão presas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e formará um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras para servirem de tendas sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão da mesma medida. E juntarás 5 dessas cortinas à parte e as outras 6 cortinas também à parte. Então dobrarás a 6ª cortina à frente da tenda. E farás 50 laçadas na borda da cortina, na extremidade do conjunto, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina no segundo conjunto. Farás também 50 colchetes de cobre e colocarás os colchetes nas laçadas, assim ajuntarás a tenda, para que sejam uma. E a parte que sobejar das cortinas da tenda, a saber, a metade da cortina que sobejar, penderá de sobre as costas do tabernáculo, o côvado de um lado e o côvado do outro, que sobrar no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobra aos lados do tabernáculo de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também à tenda uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que serão postas verticalmente. O comprimento de uma tábua será de 10 côvados e a largura de cada tábua será de 1 côvado e meio. 2 encaixes terá cada tábua, travadas com uma a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim, 20 tábuas para a banda do meio, ao sul.
Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus dois encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. Também haverá 20 tábuas do outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E do lado do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados. Por baixo se ajuntarão e também em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, como também 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambos os lados para o ocidente. E a travessa central estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas, para passar por elas as travessas. Também as travessas as cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará, e colocá-los-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e porás a arca do testemunho ali dentro do véu. Este véu fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. A mesa porás fora do véu e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, mas a mesa porás ao lado do norte. Farás também para a porta da tenda uma cortina azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, obra de bordador. E farás para esta cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro. Seus colchetes serão de ouro, e far-lhe-ás de fundição 5 bases de cobre. Salmos 38. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Pois já minhas iniquidades sobrepassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão cheias de pus, por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Porque o meu corpo está ardendo em febre e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho gemido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração está descompassado e a força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros tomam distância da minha chaga, e também os meus parentes. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam e imaginam astúcia todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como um mudo que não abria a boca. Assim eu sou como um homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me para que não se alegrem de mim, quando escorrega o meu pé e eles se engrandecem contra mim. Porque estou prestes a tropeçar, a minha dor está constantemente perante mim. Porque eu declararei a minha iniquidade e afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. Os que pagam o bem com o mal são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Aleluia, Jesus. Lucas 2. Glória a Jesus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um com sua própria cidade.
E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e, envolvendo-o em panos, o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi já vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram aos pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. Então foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos que o ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de todo o povo de Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que será contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fenuel, da tribo de Ezer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com um marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações de noite e de dia. E chegando na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava deles a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiam a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem sua mãe. Eles, porém, pensando que ele vinha em companhia deles pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o encontraram, se surpreenderam e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos
te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe submisso. E sua mãe guardava o seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado é teu nome, Jesus. Santo e poderoso é o teu nome. Glorificado para sempre é o teu nome sobre a terra, Pai. Glorificado seja o teu nome na nossa vida, Pai. Que essa palavra, Pai, esteja em nós. Que a tua palavra esteja em nós, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos meditar na palavra, Pai, de dia e de noite. Que nós não nos afastemos do Senhor, do Espírito Santo, nem da tua casa, Pai. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos capacitar a estarmos na tua casa, Pai, estarmos na tua presença, a entrarmos para o nosso quarto e orarmos, Deus, e ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa nos encher do teu Espírito, que o seu Espírito possa habitar em nós e nos transformar, Pai, verdadeiramente, dia após dia, Pai, até esse dia perfeito, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Santo, poderoso é o teu nome, Pai, glorificado para sempre é o teu nome. Amém? Vamos orar e agradecer pela palavra. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigada pela tua verdade na nossa vida, Pai. Que essa palavra, Senhor, se cumpra na nossa vida. Toda a tua palavra se cumpra na nossa vida. Não nos deixa mais ser empecilho para a tua vontade na nossa vida. Não nos deixa mais construir muros, Pai, entre nós e o Senhor. Não nos deixa, Jesus, sermos resistentes à tua palavra. Que todo demônio, toda potestade caia agora da nossa vida. Que nós possamos ser cheios do teu Espírito. Que nós nos esvaziemos, Pai, de orgulho, de vaidade, de pensamentos e ensinamentos errados. Que essa verdade se cumpra na nossa vida. Que a tua palavra, que é a verdade, seja a única coisa sobre a nossa vida. Deus, eu oro, Senhor, e peço para que o Senhor leve a palavra, Pai, para todos que precisam. Que o Senhor leve essa palavra, Jesus, para aqueles que estão te buscando, para aqueles que estão precisando do Senhor. Que o Senhor leve essa palavra para quem está longe do Senhor, para quem se afastou dos seus caminhos, para quem não te conhece ainda, Pai. Que o Senhor leve essa palavra para aqueles que estão fracos, para aqueles que estão perdidos. Leve essa palavra para aqueles que estão cativos. Leve essa palavra para quem está, Senhor, confuso, Pai, transtornado. E que a palavra se cumpra na vida desses, que eles possam te conhecer e prosseguir em te conhecer. Que a palavra se cumpra na vida, Pai, de todos aqueles que te receberem, em nome de Jesus. Eu oro e agradeço, Pai. Se você gostou da palavra, se você foi abençoado por esse vídeo, se você foi tocado por essa palavra, que você compartilhe esse vídeo. E que o Espírito Santo traga a você a força, a coragem e a ousadia de multiplicar a palavra, de levar o evangelho para quem precisa ser levado. Que você seja transformado, capacitado, cheio, encharcado da palavra, e que ela transborde de você. E você compartilhe esse vídeo, que você, se gostou, que você curta o canal, se inscreva e que você testemunhe do poder da palavra na sua vida, que você testemunhe nos comentários. Coloque aí nos comentários o que a palavra tem feito na tua vida, como você tem sido tocado, transformado e alcançado, e o que você tem feito para quem você tem compartilhado a palavra, que você dê seu testemunho e que esse lugar possa ser o lugar para você testemunhar em nome de Jesus, e que você leve esse vídeo para todos que você conhece. Amém? Eu oro e agradeço ao Senhor em nome de Jesus por esse canal, pela internet, e que a gente possa fazer da nossa rede social uma igreja. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.